Olá, graça e paz. Antes de começarmos, quero deixar um recado muito importante aqui para você. Hoje nós estaremos começando um bloco diferente aqui no nosso canal, que é onde eu vou trazer uma palavra avulsa, algo que Deus colocou no meu coração durante algum estudo da palavra ou durante o meu dia, mas também eu quero abrir aqui para que vocês possam colocar nos comentários alguma palavra que você gostaria de ouvir, que você acharia interessante. Nós com certeza estaremos lendo, avaliando e traremos aqui para estar explanando, falando sobre ela. Agora sim, vamos começar a palavra. O contexto aqui, a cena, ela acontece no capítulo 5 do livro de Daniel. É um momento em que o rei Nabucodonosor, no caso Belsazar, o sucessor do rei da Babilônia, ele está dando um banquete, uma festa, ostentando, mostrando todo o glamour do seu reino, tocando músicas, enfim. E aí tudo aparenta estar sob controle, mas Deus, ele olha além da aparência. O que acontece? Em um determinado momento, algo sobrenatural acontece que deixa todo mundo espantado ali. Um dedo, ele aparece e começa a escrever na parede e deixou escrito assim: Mene, Tekel, Parsim. O rei, ele fica em pânico, ele entra em pânico e todos com ele. Os sábios lá do reino não conseguem interpretar, até que chamam Daniel para que pudesse dar essa explicação, esse significado para o rei. Agora, o pecado aqui do rei Belsazar não foi a ignorância, mas foi a sua altivez. Aqui está um ponto chave em que muita gente ignora. Belsazar, ele não era ignorante sobre Deus. Até Daniel, ele lembra isso a ele e diz assim, deixa bem claro para o rei: você sabia que o que Deus fez com Nabucodonosor? Se você buscar na história, vê que por conta da altivez de Nabucodonosor, fez ele comer grama, se agir como um animal, até que ele reconhecesse que só Deus era o Senhor. Então, ele lembra isso a Nabucodonosor e fala: você conhecia o poder do Altíssimo, mas mesmo assim se exaltou. O problema aqui não foi a falta de informação. Não dá para dizer que ele foi acometido disso e Deus acabou dando um castigo tão duro para ele. Não. Ele tinha toda essa história, essa bagagem. E aí foi a altivez, a soberba, a arrogância espiritual que fez com que ele chegasse a esse ponto, a receber essa sentença de Deus. Ele sabia o que Deus havia feito com Nabucodonosor, que Deus humilha os soberbos, que Deus, o Deus de Israel, ele é soberano sobre todos os reinos. Quero que você vá gravando cada ponto, que no final eu vou fazer um arremate disso tudo, o que isso se aplica para as nossas vidas. Mesmo assim, esse rei, ele escolheu desonrar o nosso Deus. Aí o que acontece? Por que ele acabou desonrando Deus? Porque você pode estar se perguntando, mas até aí ele estava dando uma festa, o que foi que ele fez? Que Deus, ele chegou e deu esse castigo. Ele escreveu essa palavra, depois eu vou falar também sobre cada significado dessa palavra. O ponto mais grave aqui foi que Belsazar, ele mandou buscar os utensílios do templo de Jerusalém, do templo de Deus que estava em Jerusalém. Quando ele invadiu Israel, eles trazeram todos os utensílios, que eram de ouro, eram metais preciosos e eram objetos separados para o culto ao Senhor. E aí, o que ele fez com eles? Ele usa para beber vinho, faz festa, louva deuses falsos e profana aquilo que era santo. Você começa a notar que Deus, ele dá tempo para que a pessoa ela entenda, saiba quem ele é. Às vezes até dá um pequeno tempo durante o trajeto, o momento que ele pensa em pecar, ele dá esse tempo para que a pessoa se arrependa. Mas o momento é que depois que você faz, já não dá mais para voltar atrás. E Deus, ele vai anotando cada detalhe, tudo aquilo que você faz. Por isso que nós devemos pensar muito bem naquilo que vamos fazer, para saber se não vamos blasfemar contra Deus. E sabemos que com Deus não se brinca. Então, Deus havia usado a Babilônia realmente para poder, como um instrumento de juízo sobre Israel, para poder ensinar Israel que eles não deveriam adorar outros deuses. Mas isso não dava permissão para que viesse toda essa altivez, toda essa soberba contra aquilo que é santo.
Isso a gente já lembrou o que aconteceu com Nabucodonosor. Deus, ele usa pessoas, ele usa nações, mas ninguém está acima e todos um dia vão prestar conta dos seus atos. Pode ser num momento iminente, logo depois, como aconteceu com Belsazar, mas pode ser que demore um tempo, mas a justiça de Deus sempre nos alcança. Não é que Deus ele é maldoso, ele quer fazer coisas más às pessoas, mas é que a justiça dele é implacável, alcança cada um. Se você está negligenciando um dom que Deus te deu, se você está negligenciando a palavra, falando mal de um pastor, de um pregador, nós não somos juízes, é Deus. O que devemos fazer é orar para determinada pessoa, porque nós não podemos nunca, assim como Davi nos ensinou na palavra de Deus, nunca devemos falar contra um ungido do Senhor. Então agora, qual que era o significado da escrita que Amon escreveu naquela parede? Daniel, então, ele chega e interpreta a mensagem. Mene, Deus contou os dias do teu reino e deu fim a ele. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue a outros. Ou seja, o tempo acabou, o caráter foi avaliado, a sentença foi decretada. Não foi um aviso para um futuro distante, mas foi uma sentença imediata. Deus, ele é implacável em todo o tempo. Assim como a gente sabe daquela história daquele que fabricou o Titanic, não sei se você lembra, ele disse, nem Deus afunda esse navio. E o que aconteceu? Um simples rasgo, um arranhado que bateu sobre um iceberg, fez aquele navio todo ir abaixo, ser afundado. Ou seja, com Deus não se brinca. Com os Mamonas Assassinas aconteceu a mesma coisa. Brincaram, zombaram de Deus. John Lennon, zombou de Deus. E o que acontece? Deus ele é implacável. Então, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, ou daquele que você conhece, toda vez que alguém blasfemar contra Deus, lembre ele. Fale que ele cometeu algo grave, que ele busque misericórdia e talvez assim Deus ele tenha misericórdia dele e dê tempo de ele se arrepender. Agora, voltando para a palavra, o que acontece é que naquela mesma noite o rei ele morreu. O seu reino foi invadido, ele foi morto e a sentença foi decretada para ele. Agora, a aplicação para hoje é: essa passagem ela confronta profundamente a cada um de nós, porque ele nos ensina que Deus não se impressiona com posição, com poder, com religiosidade externa. Deus ele não se impressiona com o tamanho do seu ego ou com o tamanho do seu conhecimento, de quem você é. Deus ele sempre olha o nosso coração. Muita gente hoje conhece a Bíblia, conhece a história, conhece o Evangelho, mas mesmo assim, brinca com o sagrado, vemos muitos canais, muitas pessoas fazendo piadas da Bíblia. Isso não deixa Deus feliz. Muitas pessoas trivializam a graça, vivem em altivez, muitas pessoas vivem numa soberba tamanha, uma pessoa pequena, mas fala, não, eu faço aquilo que eu quero. A palavra de Deus tem que estar de acordo com a minha vontade, aquilo que eu penso, deve justificar as minhas ações, e isso faz com que Deus, ele no tempo exato, ele faz com que essa pessoa ela entenda que ela não deveria ter agido daquela maneira, de que com Deus não se brinca. Vemos muitas pessoas chegando na igreja e não pensam que ali está a casa do Rei Soberano, por mais que hoje ele habite nos nossos corações, mas nós quando chegamos no templo de Deus devemos respeito, assim como nós não podemos chegar diante de um juiz de chinelo, de bermuda, mascando chiclete, de qualquer jeito. Assim nós devemos estar diante daquele que é o dono da vida. E essa palavra, ela fale melhor ao seu coração. E espero que você tenha entendido que Deus, ele é soberano em tudo e com ele não se brinca. Que possamos sempre nos humilharmos diante dele e buscarmos a sua presença, para que em todo tempo nós entendamos qual que é a sua vontade, o que ele quer para as nossas vidas e como devemos agir no nosso dia a dia. Se esse conteúdo edificou a sua vida, curta esse vídeo, comente, coloque aí nos comentários o que você achou, alguma dica que você queria dar, estamos crescendo juntos, e não esqueça de compartilhar essa palavra com mais e mais pessoas. Que Deus continue abençoando a sua vida e sigamos compartilhando Jesus. Até a próxima.